O texto começa dizendo, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Se anuncio o evangelho. Literalmente o texto diz: se evangelizo. Se eu levo este evangelho a outras pessoas, se eu comunico este evangelho a outros, se eu testemunho deste evangelho para outros. Então ele diz que não tem de que se gloriar, ele não tinha de que se orgulhar. Por duas razões. A primeira, pois sobre mim pesa essa obrigação. Por que obrigação? Nós temos um privilégio enorme. Eu não sei se você tem essa consciência, mas eu espero que todos aqui tenham essa consciência. É um privilégio você ter sido alcançado, ter ouvido a mensagem do Evangelho. Eu não sei quando você ouviu, eu não sei quem te evangelizou, mas é um privilégio enorme. É um privilégio enorme conhecer Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Conhecer Deus através de Jesus Cristo, da sua morte redentora, do seu sangue derramado, ter perdão, ter purificação, ter a salvação, ter o privilégio de sermos filhos de Deus, de podermos nos dirigir a Ele como Pai. Nós não estamos livres de N coisas que atingem todos os seres humanos, mas nós temos recursos, e os recursos são a oração, o privilégio de estar com Ele, buscá-lo, na certeza de sermos ouvidos. E não é porque sejamos melhores do que ninguém, é porque fomos feitos filhos dele. A palavra de Deus diz que nós podemos chamá-lo de Pai, Pai, Abba Pai, Pai, Paizinho, como alguns entendem. Então, existe um episódio que é narrado no Velho Testamento que nos ajuda a entender isso muito claramente. O Reino do Norte estava passando por um momento muito difícil e havia escassez de alimentos porque o exército sírio havia cercado a cidade e não havia como chegar alimentos, e esse cerco durou muito tempo. Então o profeta Eliseu foi usado pelo Senhor. Isso está em 2 Reis 7, a partir do verso 1. O texto diz assim: então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Qual é o significado disso? O significado é que haveria comida, haveria abundância e por um valor bem pequeno. Ou seja, a comida seria farta, e porque farta, seria bem barata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso.
4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Expectativa tinham esses 4 leprosos? Nenhuma. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente não ficar, vai morrer mesmo. Então, que a nossa vida não tem nenhum sentido. Então, se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade. E morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então, vamos para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Ou seja, nos rendamos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir ao arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixaram o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Havia comida farta. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos todos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Ou seja, temos que comunicar essa boa notícia, porque está todo mundo passando fome lá. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então, um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade. Gente, os celulares devem ser silenciados quando nós estamos aqui, por favor. Então, dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão mesmo a sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu,
saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevadas por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. Então, como os irmãos viram, a iniciativa daqueles 4 leprosos foi significativa. Eles disseram: olha, nós não temos nada que perder. Se nós formos lá e nos entregarmos, só podem fazer uma coisa com a gente: matar. E aí a gente morre. Se ficarmos aqui, a gente morre também, então fica tudo do mesmo tamanho. Eles foram e encontraram uma fartura enorme e não quiseram, sentiram-se culpados de estarem comendo o melhor, enquanto o povo na cidade estava morrendo de fome. Então, queremos aplicar isso nas palavras do apóstolo Paulo. Ele disse: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Sobre a minha vida e a sua vida pesa uma obrigação. E a obrigação é comunicar o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo a quem ainda não a tem. Então nós não podemos nos omitir, não podemos ficar calados, e isso não será bom para mim, não será bom para você, não será bom para nenhum dos que temos essa experiência com Deus, ficarmos aqui, dentro das 4 paredes, porque as pessoas precisam ser buscadas. Aqueles 4 saíram do arraial dos sírios e foram lá na cidade e anunciaram. O rei não creu no que eles haviam dito, mas decidiu mandar alguém para ver se era assim mesmo. Então existem muitas pessoas que estão carentes desta mensagem. Mas o apóstolo continuou dizendo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, por 2 razões. Primeira, pois sobre mim pesa essa obrigação. A segunda, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Eu queria que você não pensasse em pregar o evangelho como um pregador faz, mas que você pensasse em transmitir a mensagem com a sua vida, com o seu testemunho de vida em palavras, ações e atitudes. E, finalmente, por último, com suas palavras. Então, você não tem que falar nada complicado, basta dizer o que Deus fez por você, como sua vida é hoje. Não transmita a ideia de que você é uma pessoa perfeita, e isso deve ficar claro desde o início. Mostrar que você foi alcançado por uma graça que você nunca mereceu, e que isso é oferecido a quem quer, e que as mudanças são efetuadas por Deus em nós, à medida em que nós crescemos no conhecimento dele depois de salvos. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, como eu posso comer o melhor enquanto as pessoas morrem de fome? Como eu posso me calar enquanto pessoas estão caminhando para o inferno? As pessoas estão perdidas, estão condenadas à morte, desorientadas, enganadas, confundidas, sem rumo e sem direção. Como eu posso usufruir das bênçãos de Deus aqui, enquanto tantos sofrem por desconhecerem o Senhor?
Eu posso evangelizar de duas maneiras. A primeira é voluntariamente. Se o faço de livre vontade, o texto diz no verso 17, na primeira parte. Eu estou lendo 1 Coríntios 9, 17a. Neste caso, diz o texto, na sua segunda parte, se faço de livre vontade, tenho recompensa. Seria o caso de perguntar, qual é essa recompensa? Na realidade, eu não sei. Eu sei o que Jesus disse. Jesus disse em João 4, 36 a 38. Quem colhe, e quando nós testemunhamos Jesus, nós podemos estar colhendo ou podemos estar semeando. Vai depender de N fatores. Quem colhe, recebe desde já a recompensa. E ajunta o seu fruto para a vida eterna. O fruto são almas, são vidas que são ganhas, e você vai ser recompensado por isso de alguma forma. Você não me pergunta o que é especificamente, porque eu não sei. E eu confesso a você, nunca servi ao Senhor pensando em nenhuma recompensa, ainda que a Bíblia prometa que isso será dado. Mas Jesus continuou, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então você pode ir semear e outro que vai colher esse fruto. Ou você pode simplesmente ir para colher um fruto que outro já semeou. E Deus trabalhou e vem trabalhando nessas vidas e é só colher. Se você colher, não tem de que se gloriar, porque o trabalho não foi seu. É claro que você foi lá, mas se Deus não fizer, ninguém faz. Porque Deus é que faz todas as coisas. Ele usa você, usa mim, usa quem Ele quer, quando Ele quer. Mas eu posso evangelizar de duas maneiras. A segunda é por obrigação. Ele diz assim, se faz por obrigação é porque uma responsabilidade me foi confiada. Neste caso, eu estou apenas cumprindo uma missão. Em João 4, 35 a 38, Jesus diz aos seus discípulos, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. E aí que vem o que eu já li anteriormente. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então, ele está dizendo, eu os enviei para colher o que vocês não plantaram. Em João 20, 21, Jesus diz assim, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Isso foi depois da ressurreição de Jesus. E ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Da mesma forma como eu desci do céu para vir até vocês, para redimir vocês, eu também estou enviando vocês. Não para redimir pessoas, mas de certa forma para redimi-las em Jesus do pecado nos quais elas vivem. Então, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Você vai dizer, mas isso aí é um chamado especial. Não, isso é um chamado para todos. Jesus disse aos seus discípulos, um pouco antes de subir aos céus,
Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até os últimos dias, ou até o fim dos séculos. Então, isso não é um privilégio de alguns, isso é um privilégio de todos os que têm crido em Jesus. Mas, nesse caso, qual é a minha recompensa? Se eu faço por obrigação, para cumprir um chamado, uma comissão dada por Deus, qual é a recompensa de quem faz isso por obrigação? A recompensa, ele diz no verso 18, segunda parte, é que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Jesus disse, olha, vocês receberam de graça, vocês devem dar de graça. É por isso que o Evangelho não pode ser pregado com levantamento de ofertas. Nós levantamos ofertas dentre os que já conhecem o Senhor, que sabem que Ele é bom e se dispõem a obedecer a palavra dEle. Mas, quando eu evangelizo, quando eu saio para falar com pessoas que não conhecem a Deus, o Evangelho deve ser pregado de graça. É claro que para que alguém vá, é preciso que outrem ou outros enviem essa pessoa. E no caso aqui, nós estamos convocando vocês para nós irmos ao encontro dos perdidos. Não é para ir em outra cidade, não é para você ir em outro local que não aqui como um missionário, embora você é um missionário nos lugares onde você trabalha, onde você estuda, onde você vive. Ele diz, que anunciando o Evangelho eu o apresento de graça para não me valer do direito que ele me dá. Que direito que o Evangelho dava a ele? Ele disse em 1 Coríntios 9, 14, ele diz, assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Jesus disse isso num contexto quando ele enviou 70. Os irmãos lembram que ele enviou 12, depois ele enviou outros 70. Em Lucas 10, 7, ele diz assim, fiquem na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem. Eles deviam sair e foram em vários lugares, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Então, o Evangelho deve ser anunciado de graça, mas o trabalhador ser sustentado pelos que os enviam. Mas Paulo não se valia disso para não dar a oportunidade a falarem mal dele e a dizerem que ele tinha motivos mercantilistas ao anunciar o Evangelho. Então, eu sempre criei que o Evangelho a gente dá de graça, a gente transmite de graça. E Paulo foi sustentado durante várias ocasiões por igrejas que se levantaram para sustentá-lo, para suprir as necessidades dele. Ele fala disso em várias das suas epístolas. E houve outras igrejas que não cooperaram com nada. Não obstante, Deus levantou outros que fizeram isso. Mas, então, nós temos que pregar o Evangelho de graça e a alegria de apresentar algo de graça. Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que
receber. É a alegria de dar, e dar de graça. É a alegria de dar o que eu e você recebemos de graça. Para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça, primeiro, eu preciso me tornar escravo de todos. Eu sei que isso não é uma coisa que é agradável de ouvir para muitos, mas ele disse assim, 9:19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Qual é o significado disso? Em Marcos 8, 34 e 35, temos o registro das seguintes palavras. Então, é Jesus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Ele diz, quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Então, o que significa a declaração do apóstolo? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Isso significa que ele abriu mão da vida dele para alcançar os que não são salvos, por causa do Evangelho. Quem perder a vida por minha causa, por causa de Jesus e por causa do Evangelho, para anunciar o Evangelho, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa que você gosta de fazer. Para alcançar outras pessoas, você vai gastar tempo, vai deixar de fazer N coisas que você podia estar fazendo, sentado no sofá, vendo uma televisão, vendo a vida alheia nas redes sociais, coisa que não é recomendável pelas Escrituras. Mas você vai ter que deixar de fazer alguma coisa. Você vai abrir mão de alguma mordomia que você tem para você servir a outras pessoas. Para ele fazer isso, ele perdia a própria vida dele, ele não viveu a vida dele. Para isso também ele se identificava com todos. Isso não significa baixar o nível para se igualar ao pecador. Você pode se igualar ao pecador na condição de ser humano, mas não do pecado. Você não tem que ser pecador com pecador. Você tem que ser uma pessoa que é tão pecadora quanto a outra, mas que você foi salvo e redimido. Mas você não vai se achar melhor do que essa pessoa, você vai se identificar com ela, olha, já vivi isso, já passei por essas experiências, eu sei o que você está vivendo, eu posso compreender você, mas existe uma saída, existe uma solução. Eu consegui sair, eu consegui ter vitória, não por mim, mas cada um vai ter uma história para contar, né? Ele diz, para ganhar os judeus, fiz-me como judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Você vai dizer, mas ele era judeu. Sim, ele era judeu. Mas uma vez que ele se converteu, ele já não vivia mais como judeu. Mas quando ele estava com os judeus, ele vivia como judeus. Para quê? Para não escandalizar os judeus. E para os judeus não criar embaraço. Ele podia ter muito mais liberdade agindo como ele agia quando estava, por exemplo, entre os gentios. Mas os judeus eram mais meticulosos em inúmeras coisas, e para alcançá-los ele tinha que agir como judeu.
Para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Depois ele diz, para ganhar quem estava debaixo da lei, ali, isso é o enunciado. Para ganhar quem estava debaixo da lei, Paulo agiu como se vivesse debaixo da lei. O texto diz, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ele está se referindo à lei em relação àquelas cerimônias que eram feitas, o templo ainda estava em pé, e eram feitos sacrifícios no templo, e N coisas, os que viviam sob a lei praticavam N coisas, e para não escandalizar estes, ele então agia como eles agiam. Não que ele sentisse essa necessidade, mas porque era o meio dele ter acesso a eles, para que eles não se escandalizassem nele. Depois ele diz também que para ganhar os que viviam fora do regime da lei, ele viveu como os que estão fora do regime da lei. Ou seja, como gentios, ele diz aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, ou seja, não com uma vida desregrada, mas debaixo da lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, gente? Quem sabe? A lei de Cristo é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a lei de Cristo, que resume todos os mandamentos. Ele disse aos sem lei, aqueles que não conhecem a lei, ele está se referindo aos gentios que não conheciam a lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus. Jesus comeu com os pecadores, com as pessoas que eram rejeitadas pelos principais religiosos do seu tempo, como os publicanos, as pessoas pecadoras, contumazes. Jesus foi estar com essas pessoas, comeu com elas, esteve com elas, não as acusou de nada, mas levou a elas a mensagem que ele tinha para levar, através do seu exemplo, através das suas palavras e através do seu ensino. Então foi alguém que esteve com os pecadores, sem fazer o que os pecadores faziam, mas não se manifestando como alguém que, eu não falo com você porque eu sou melhor do que você. Quando a gente age dessa maneira, a gente cria uma barreira, e quem é que vai querer se aproximar de você, se você se acha melhor do que todo mundo? Isso não significa que você vai se identificar com o pecado, eu tenho que insistir nisso. Com os fracos, Paulo se fez fraco a fim de ganhar os fracos. Quem eram os fracos? Ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Ele mesmo disse em Romanos 14, de 1 a 4, quem era o fraco. Ele diz assim, acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu.
Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono ou para o seu próprio Senhor é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então, há uma coisa interessante. Nós temos entre os evangélicos alguns que são guardadores do sábado, os irmãos sabem disso. E eles guardam o sábado porque acham que tem que guardar o sábado, porque dessa maneira eles estão fazendo a vontade do Senhor. Nós, os batistas, não entendemos assim, nós entendemos que sábado significa descanso. E o nosso descanso está no Senhor. E nós, aí desde o início da igreja, ela se reunia no domingo, primeiro dia da semana, né? Normalmente era celebrada, era quando se comia o pão e o vinho, embora a igreja em Jerusalém parece que fazia isso todo dia. Mas depois veio a se tornar uma prática da igreja se reunir no primeiro domingo. E Paulo disse, olha, há quem considere iguais todos os dias, há quem considere dias especiais. Então, eu devo respeitar quem faz assim, e quem não faz também, para mim, todos os dias são santos, ele dizia. E você deve viver para o Senhor e não para as pessoas. Agora, cada um deve andar conforme a convicção que tem. O que Paulo está dizendo é o seguinte, isso aqui são detalhes, são pormenores, isso não vai... Eu tenho que respeitar o que cada um pensa. Os judeus, como uma grande maioria deles, não comia determinados alimentos que os gentios comiam. Gentios comiam de tudo, inclusive carne de porco, que os judeus abominavam. Então, vocês lembram que Daniel não quis se contaminar com as iguarias do rei. É porque naquela época o rei comia uma série de alimentos que o judeu não comia. E ele, para agradar a Deus, decidiu no seu coração não se contaminar com as comidas do rei. E Deus fez com que ele encontrasse o favor daqueles que tinham autoridade para isso. E ele e os seus amigos foram livres de comerem essas comidas. E Deus os sustentou de forma que eles tiveram saúde suficiente para poder mostrar que a comida deles também podia dar-lhe saúde. Então ele diz, fiz-me fraco para com os fracos. Quem eram os fracos? Os que não comiam de tudo. Eram fracos na fé. Então a pergunta que fazemos é com quem eu e você precisamos nos identificar para que possamos ter acesso a eles. Eu nunca devo me julgar melhor do que ninguém. Eu nunca devo transmitir a ideia de que eu sou melhor do que quem quer que seja. Por quê? Porque isso não é verdadeiro. Eu não sou melhor. Nós não fomos escolhidos e não fomos acolhidos por Deus porque éramos melhores. Paulo disse, olha, eu sou o pior dos pecadores, que nem sou digno de ser chamado... Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Quando é que ele está dizendo isso? É no início do... Acho que é primeiro... Deixa eu ver se eu consigo achar, porque não estava no previsto aqui, não. Perdão. Não sei se é primeiro ou segundo Timóteo. Se você achar, pode me dizer aí que eu aceito a sua ajuda, viu?
1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia. Pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de Deus, nosso Senhor, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade. E eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Então, ele reconhecia que ele era um modelo. Se eu fui alcançado, qualquer um pode ser alcançado. Porque eu cheguei a perseguir a igreja de Deus, eu fui insolente, eu blasfemei contra Deus, eu persegui os que eram do caminho, enfim. Então, se Deus salvou ele, pode salvar os outros. E por que eu tenho que me considerar melhor do que qualquer pessoa? Eu estava em Brasília, isso há quase 50 anos atrás, e eu assistia, eu já falei isso aqui muitas vezes, assistia um programa Clube dos 700, não sei se esse programa existe ainda, a pessoa que apresentava o programa, ele dizia, olha, nós não somos melhores do que ninguém, somos tão pecadores como todas as pessoas, nós somos apenas pessoas redimidas, pessoas salvas, pessoas que encontraram Jesus e tiveram seus pecados perdoados. E resumindo, nós somos melhores que ninguém, somos apenas pessoas que foram perdoadas. Então nós temos que buscar nos identificar com as pessoas para ajudá-las. Estou passando horário, é isso? Não estou entendendo. Não estou entendendo não, mas tudo bem. É a minha esposa lá atrás, me vigiando, não sei em que sentido. É para beber água? Quantas horas? Ah, bom, tem ali. Ih, está a hora, já estou terminando. Então, para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça, em segundo lugar, eu preciso renunciar à minha liberdade pessoal. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que, por todos os meios, salvar alguns. Então, eu preciso me identificar com as pessoas, com suas necessidades, seus problemas, suas aflições, seus sonhos. Para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça, em terceiro, eu preciso fazer tudo por causa do Evangelho. Ele diz, tudo faço por causa do Evangelho. Tudo. Tudo faço por causa do Evangelho. Em quarto lugar, para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar, em quarto lugar, eu também sou participante do Evangelho. Ele diz, tudo faço por causa do Evangelho para ser também participante dele. Como é que eu sou participante do Evangelho? Aí eu vou citar novamente o que Jesus disse com outras palavras em outro dos Evangelhos.
Lucas 9, 23, 24 de Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, ele diz: quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Cada vez que eu perco a minha vida, eu estou salvando a minha vida. Salvando a minha vida de fazer a minha vontade, para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é muito melhor do que a minha e a sua. Então nós temos que participar do Evangelho. Jesus deu a si mesmo, e nós temos memorizado lá em casa um texto que já pedi para vocês memorizar, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, é um dar-se para que outros tenham. Então, é perder a vida para ter a que é do Senhor. Para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça, e quinto, eu tenho que me empenhar ao máximo nesse propósito. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então, não faz sentido nós irmos de qualquer maneira, nós temos que ter o propósito de alcançar. Nós temos que ter algo, por isso pedimos que vocês fizessem um planejamento. O que nós vamos fazer esse ano? Como vamos fazer? Não, sem meta não há como chegar a lugar nenhum. Nós temos que ter alvos, temos que ter propósitos, temos que ter datas, temos que ter objetivos específicos. Sem isso não se vai a lugar nenhum. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então é correr para ganhar. Sexto, eu tenho que me preparar com dedicação. Todo atleta em tudo se domina. Isso fala de disciplina. Existem disciplinas que são disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? Oração, palavra, jejum, são disciplinas. Você tem que reservar tempo para orar, você tem que reservar tempo para ler a Bíblia, você tem que separar tempo para jejuar, para se humilhar diante de Deus. Isso são disciplinas espirituais. Talvez eu devesse pregar mais sobre isso, embora indiretamente eu venha falando sobre isso já há muito tempo. Em sétimo lugar, eu preciso ter a motivação certa. 1 Coríntios 9, 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Qual era a coroa que um atleta conseguia nos Jogos Olímpicos da época de Paulo? Os Jogos Olímpicos não são coisas novas, são coisas bem antigas. Em Corinto era uma coroa de pinheiro. Em Atenas, uma coroa de oliveira. E em Delfos, uma coroa de louro. Mas, veja, a minha motivação deve ser diferente da que tem quem participa dos Jogos Olímpicos. 1 Pedro 5,4 diz: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória, que nunca perde o seu brilho. Você vai me dizer, como é que essa coroa? Não tem a mínima ideia. Mas ele diz que vai ser uma coroa de glória. Diz que nós vamos participar da mesma glória que o Senhor Jesus participa. Para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar em oitavo lugar, eu preciso ter alvos definidos. Quem eu quero alcançar?
Como pretendo alcançar? Quando? Como? Então, não dá para fazer o trabalho de Deus e alcançar resultados sem ter alvos específicos, objetivos específicos. E é isso que esperamos que cada célula tenha feito. E se não fez, corre atrás do prejuízo. Porque se não fizermos isso, se não tivermos datas, se não tivermos propósitos bem específicos e definirmos essas coisas, você não vai chegar a lugar nenhum. Não se chega a lugar nenhum. Você vai dar voltas e vai ficar no mesmo lugar. Para alcançar a recompensa e a alegria de evangelizar, eu preciso ter uma disciplina pessoal para mim mesmo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. A NVI diz assim, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. O que isso significa? Domínio do Espírito sobre a carne, sobre os pensamentos, sobre a vontade, sobre planos e projetos. Todos devem estar sujeitos e subjugados sob disciplina rigorosa. Devo dar um bom testemunho, devo ser perseverante na oração, na busca da dependência de Deus. Para alcançar a recompensa, em 10º lugar, o Evangelho deve ter a sua correspondência em mim. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Isso fala do cuidado que eu devo ter comigo, com a minha vida com Deus. Se eu quero alcançar as outras pessoas, eu volto às mesmas coisas. Disciplina de oração, palavra e jejum e buscar uma vida com Deus o tempo todo. Você não vai ter nenhuma vontade de falar se você não estiver se relacionando com Deus. Eu ia dizer mais coisas, mas eu termino aqui. O apóstolo Paulo venceu barreiras e alcançou a alegria de evangelizar. Evangelizar foi prioridade na vida dele. Por isso ele disse, anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Em segundo, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não fizer para outros o que foi feito para mim. Como é que eu vou conviver em paz com a minha própria consciência se eu não for e fazer aos outros o que foi feito comigo? Eu tive o privilégio de ter pessoas que foram instrumentos nas mãos de Deus. Eu me recordo muito bem de cada uma delas e sou grato a Deus pela vida delas. Muitas delas hoje na glória, mas cada uma teve a sua importância na minha vida e eu sou grato a Deus por isso.